Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô vindo aqui pra fazer uma coisa bem diferente, que eu gosto muito assim de, como se diz, ressaltar as qualidades de muitas pessoas, tá? Isso me faz muito bem. Por exemplo, vou citar pra vocês assim, por exemplo, os meus professores, os meus mestres, né? Eu sempre, no dia dos professores, quase sempre, é raro eu não fazer, mas às vezes há empecilhos, né? Eu sempre faço uma poesia, um vídeo aos meus professores, aos meus mestres, né? Que me ajudaram a formar a pessoa que eu sou hoje, né? Então, eu tenho esse hábito, esse costume de elogiar e enaltecer as qualidades das pessoas, tá? Principalmente as pessoas que fizeram parte de algum jeito da minha vida. E eu tô dando exemplo dos meus professores, de todos, porque eu nem gosto de citar nomes, porque eu posso me esquecer de algum, e eu me lembro de muitos, mas eu já tô ficando esquecida. E hoje eu tô vindo aqui pra contar pra vocês uma coisa. Nós estamos, né, enfrentando esse ciclone aqui no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, né? Isso deve estar acontecendo em todo mundo, com certeza, né? E nós fomos uns dos escolhidos, né? Por isso. Para vivenciar essa experiência, tá? Então, assim, o que eu quero falar pra vocês? Que a gente fica numa insegurança muito grande. A gente que mora próximo do rio aqui, né? E claro, a gente tem aquela ansiedade de sair daqui com um máximo de urgência. Lógico que eu gostaria de sair daqui quando chegou a previsão de chuva, coisa assim, de chuvas torrenciais, ciclone, não sei mais o que. O desejo do meu coração era que, tipo, a prefeitura, né, que é a pessoa que ajuda as pessoas a saírem de suas casas, a fazer, como é que se chama, acho que é relocação, que leva as pessoas para os ginásios. Eu não sei se as pessoas dos outros lugares entendem como que funciona isso. Aqui a gente já está acostumado de tantas enchentes que já teve, né? E eu queria hoje, assim, ó, contar isso, né, que eu mesmo sou uma pessoa que eu sofro do síndrome do pânico e de crise de ansiedade, ou um monte de outras doenças, né? Então, o desejo do meu coração era sair daqui, era ter ajuda para sair daqui. Mas ontem, daí choveu bastante, o rio encheu bastante, coisa e tal, a gente fica super desconfortável com essa situação, ainda mais quem é autista, né, e TDAH, que nem eu, e com outras comorbidades ainda, né, com a transtorno pós-traumático depois da enchente de 2024, eu queria logo sair daqui. Aí ontem, nós tivemos uma melhora, o rio começou a baixar, coisa e tal, e chove e tal, e coisa, né. E aí ontem saiu, assim, aquele mapa todo em laranja, né, que é um risco moderado, vamos dizer assim, né. E aí, nossa, com vento de 30 a 80 ou de 60 a 100 km por hora, acho que de 30 a 60 milímetros até 100 milímetros de chuva, de 0 hora de hoje até 23h59 de hoje, tá? Esse período tá em faixa de alerta, né? Tá. Aí a prefeitura colocou esse aviso lá, né? Aí as pessoas até falaram que o horário estava errado e coisa e tal. As pessoas não compreenderam aquela mensagem, né? O dia começa na 0 hora de hoje e ele vai terminar às 23h59 de hoje. E daí as pessoas falaram um monte de bobagem, assim, foram um pouco agressivas, né? Daí eu falei, poxa, pessoal, vamos ter calma, vamos ter paciência, entende? Eu digo assim, e aí eu perguntei pra eles, né, pro pessoal da prefeitura, vão liberar os caminhões pra buscar a gente? E aí eu vi ali no coisa que disse assim, só depois do temporal é que a gente vai ter dimensão do estrago, né, de quem foi atingido, de quem vai precisar, tipo, para recuperar telhado, ou sei lá, o tipo que tiver de situação. E realmente a prefeitura tá com a razão. Sabe por quê? Porque como é que a prefeitura vai retirar as 40 famílias, que eu não sei se ainda permanece essas 40 ou se aumentou, mas como que a prefeitura, tipo, vai realocar todas essas pessoas? Aí, de repente, bota todo mundo lá no ginásio, vamos supor, tá? Aí, de repente, sei lá, dá um vendaval lá, sei lá, arranca o telhado do coisa lá e as casas das pessoas não acontece nada. Eu tô supondo, tá, gente? Tô supondo. Mas aí, você imagina o que a prefeitura vai fazer com essas 40 famílias, tá? Aí, assim, eu pedi calma pro pessoal e tal, né? E eu disse assim, olha, eu compreendi, entende? A necessidade de ter que esperar. Porque eu tenho ansiedade, tenho crise do pânico, moro quase dentro do arroio, e eu fico numa crise de ansiedade enquanto isso aí não passar. É normal isso aí, dentro do meu quadro, né? E deve ser normal para mais pessoas que passam a mesma situação que eu. Mas, na verdade, a prefeitura pode até parecer que está fazendo um descaso das pessoas, mas não é. Isso aí pelo contrário, é até um cuidado para ajudar realmente quem vai precisar e gastar o valor, né, o financeiro da prefeitura, realmente com as pessoas que necessitarem de reconstrução, de relocação, né, ou pessoas que têm mais prioridades, vamos dizer assim, idosos, pessoas acamadas, doentes, né, ou com comorbidades, entende? Então, assim, ó, eu tive essa compreensão e pensei em vir aqui e explicar esse fato
para que não haja assim, ó, mal entendidos. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de explicar muito e hoje eu consigo compreender que isso faz parte do meu transtorno mental, que é o TDAH e o autismo, tá? Isso é nato em mim, vem de mim naturalmente. E muitas das vezes eu falo as coisas porque eu acho que eu tenho uma dificuldade de me expressar. Mas eu sou uma pessoa muito calma. Então eu acho que quando a gente tem tranquilidade, a gente consegue expressar qualquer tipo de posicionamento sem ser agressivo, chulo, sabe? Sem criar conflito, sem criar confusão, sabe? E muitas das vezes, infelizmente, eu sou uma pessoa que quando eu escrevo os meus textos, porque eu sou escritora desde os meus 12 anos, quando o professor Mário Luiz Velasquez me incentivou, a professora Mara Rúbia sabe do que eu estou falando, tá? E então, assim, foi lá atrás que eu comecei a escrever poemas em papéis de cartas ainda, tá? No ano de... acho que era 1992, que teve uma enchente também aqui. E eu fui ajudar muitas pessoas. Eu me lembro que eu fiz um quadro pro professor Mário, assim, um papel de carta datilografado, né? E eu botei em um quadrinho, assim, e levei pra ele, porque a casa dele pegou enchente ali acho que era na 30 de novembro que ele morava ali, né? E ele foi uma pessoa incrível na minha vida. Que me incentivava, que me apoiava, que, sabe... Todos os meus professores, eu não tenho... queixa, eu não tenho nenhum para falar que não me fez um bem na minha vida. Então, assim, eu quis fazer esse vídeo para poder expressar e para as pessoas poderem me conhecer e saber que às vezes eu posso... as pessoas entendem errado a minha fala, a minha ideia e a minha intenção, porque eu gosto de escrever, eu gosto de comentar. E então, assim, eu resolvi fazer esse vídeo para as pessoas entenderem que eu não tenho... o hábito, nem a intenção, nem a maldade de querer causar conflito, discórdia, mal-estar para ninguém. Sabe por quê? Porque muito disso eu já passei sendo julgada pelas pessoas que não me conhecem e não sabem absolutamente nada da minha vida. Então eu achei necessário começar a esclarecer para as pessoas quem eu sou de verdade, para que as pessoas não pensem o pior de mim. E tá tudo certo, se as pessoas quiserem pensar o pior de mim, e propagarem o pior de mim, tá tudo certo, porque eu não sou responsável por aquilo que as pessoas entendem do que estão lendo ou ouvindo. Eu sou responsável pelas palavras e escritas que saem da minha boca e das minhas mãos, e do meu coração, da minha mente, tá? Isso é responsabilidade minha, mas a interpretação não é responsabilidade minha. E eu gostaria que isso fosse refletido. Tá? E ainda eu quero falar também que hoje pela manhã, bem cedo, a minha amiga teve que me levar ao postinho de saúde, porque eu estava e ainda estou com muitas dores na lombar. Eu não sei se a gente pode falar, né, que é na virilha. Aí eu vou falar, se não puder, tchau, né? Uma dor que se estende da virilha, pega a pochete, né, ali, né, e vai até a ponta da costela do lado esquerdo, e parece que tem um músculo rígido ali, alguma coisa assim, com muita dor, e eu tenho que ficar um pouco curvada pra frente, pra, tipo, amenizar a dor e tal. Aí eu quero falar pra vocês, que eu quero agradecer, né, quem veio antes e quem está agora, que é o nosso prefeito Flavinho, que é uma pessoa maravilhosa, que era amigo do meu pai, o seu Rosa. Flavinho deve te conhecer, se lembrar do meu pai, porque meu pai fez vários trabalhos pra ele. Né, o nosso secretário, o Douglas Silveira, que está gerenciando agora ali a saúde, né? Parabéns para ele, porque ele já está se movimentando dentro do que foi colocado para ele como responsabilidade, vamos dizer assim. E eu estou aqui para falar sobre o atendimento que eu tive hoje no posto. Hoje estava batendo água de manhã. Não tinha quase ninguém no posto, tá? Claro, né, pela chuvarada, a preocupação que a gente tá de sair pela rua, porque hoje foi marcado que teria ventos e chuvas, granizo, tempestades, raios, tá? Então está todos nós, estamos nessa expectativa de que Deus me livre, né, que aconteça o pior, né? Mas graças a Deus, nós somos abençoados essa noite, nessa madrugada de hoje, e até o dia de hoje saiu sol, o rio está baixando, e eu estou aqui para falar, para agradecer o atendimento que eu tive na UBS da minha cidade, que é Cerrito, Rio Grande do Sul. Fui atendida pela Vivi, a atendente de enfermagem, acho que é assim que eu posso falar, um amor, sempre querida, carinhosa, atenciosa, sabe, simpática, atenciosa, tranquila, maravilhosa, né, ali o pessoal da recepção, o Lucas, a Alice, sempre prestativos, sempre com uma intenção assim de ajudar, de dar o seu melhor, entende, né, a doutora Bruna fez um atendimento para mim incrível, uma dedicação, uma escuta, uma busca de interpretar o que estava acontecendo e por quê, sabe, que se em algum momento eu pensei que
assim, não digo duvidar, mas sabe quando a gente, às vezes, faz uma ideia errada da pessoa, assim como fazem de mim, que as pessoas interpretam, né? Se alguma vez eu fiz essa interpretação com a doutora Bruna, eu tenho que pedir perdão, porque ela foi incrível no atendimento comigo, tá? Às vezes a pessoa tá muito fechada, às vezes a pessoa tá num mau dia, não faço ideia quantas pessoas às vezes eles têm que atenderem ali. Então pode ser que em alguma vez que eu consultei com a doutora Bruna, eu peguei um momento não tão bom, tá? Mas a gente precisa compreender. A gente não pode, como é que se diz? Julgar o livro pela capa, sabe? E eu tô falando isso porque quando eu acho que eu me surpreendo, tá? Eu tenho que pedir perdão se em algum momento eu me senti desconfortável por alguma coisa e não consegui ter entendimento do que estava sendo passado para mim naquele momento. Eu hoje, com mais tempo para atendimento, porque não tinha ninguém no posto. Tinha uma senhora que entrou na minha frente e depois já foi eu. Então eu consegui perceber o profissionalismo, a seriedade da doutora Bruna, e eu sou obrigada a tirar meu chapéu. E agradecer muito ela, porque num estado de dor, de muita dor, de estar curvada, não conseguir caminhar, essa não foi a primeira vez que me deu, tá? E assim, eu preciso fazer esse agradecimento. Agradecer a... Eu gostaria de agradecer a doutora Débora, que tem me ajudado muito com um problema sério que eu tenho. E, assim, pelo empenho dela, pela dedicação dela, tá? Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, Priscila, por toda a ajuda e por todo o bem que tu faz, não só para mim, mas para todas as pessoas que passam pelo teu atendimento ali da farmácia municipal, né? E a Luciana também, que é uma querida, né? Que eu conheço a Luciana há muito tempo, e ela é sempre a mesma pessoa, gentil, camarada. O empenho daquelas meninas da farmácia a gente precisa reconhecer. Que às vezes, hoje não tinha quase ninguém na fila, né? Sempre tem fila ali na farmácia, mas hoje quase não tinha quase ninguém. Mas tem dias que a fila da farmácia vai lá quase no CRAS. E elas estão ali, muitas vezes ficam sem ir no banheiro, sem almoçar, tomar um cafezinho, sei lá, para fazer uma parada, uma pausa, tá? Ali, ó, aqui, ó, na correria, atendendo as pessoas, dando o seu melhor. Então, assim, a todos os nossos profissionais da nossa prefeitura municipal, nós precisamos reconhecer o empenho, o bom trabalho, sabe? Né? Por isso que eu comecei agradecendo o nosso prefeito, Flavinho, o nosso secretário de saúde, o Douglas Silveira, e muitas outras pessoas que também estão envolvidas dentro da saúde, né? Eu vi, hoje estava a Daiane, né, lá, não me lembro e a moça da limpeza, que eu não sei o nome dela, que ela é nova, mas também passou por mim, bom dia, tudo bem, com um sorriso. E eu vou dizer para vocês que eu sou administradora e contadora, e uma das coisas que eu mais aprendi com meu pai, que era um comerciante e que me ensinou a fazer dinheiro, era tratar com igualdade, dignidade e respeito desde a pessoa, da portaria até o mais alto cargo. E foi isso que eu tentei expressar aqui. E peço desculpa se alguma vez, com algum desses profissionais relacionados à saúde, ou a qualquer, o bem-estar, entende, o CRAS, a qualquer outra coisa, que nos cruzamos num momento ruim, né? E eu fiquei com uma má impressão, eu peço desculpas, né? E eu também acredito que, da forma como eu estou explicando, as pessoas vão compreender o que eu estou querendo dizer, tá? O meu agradecimento por todas, não só por essa, né, administração, mas por todas que vieram antes, né, pela presente e pelas futuras, né, que cada vez nós consigamos ter o reconhecimento do trabalho, do empenho, né, e da preocupação que os nossos que as pessoas que são responsáveis por dar assistência, por exemplo, nesse período de desregularização climática que estamos sofrendo em todo o mundo, né, que a gente consiga também olhar com os olhos bons o trabalho das pessoas que têm condições de fazer algo por nós, tá bom? Eu espero que vocês consigam, como é que eu posso dizer, compreender exatamente a essência do que eu quero dizer e do que eu estou querendo ressaltar. Espero não ser mal interpretada. Mas, como já disse, não sou responsável pelo que as pessoas entendem do que eu falo ou do que eu escrevo, mas sou responsável por aquilo que sai da minha boca e daquilo que sai das minhas mãos quando eu escrevo. Um beijo na alma, gratidão, Aurin Terapias. Compartilhe esse vídeo. Muito obrigada.